E se fosse possível cortar pela metade os custos de manutenção de uma gigante do aluguel de carros, como a Movida? Hoje vamos analisar uma proposta que promete exatamente isso, e tudo por causa de uma tecnologia chamada NT Power Box. Vamos entender como uma pequena caixa pode gerar uma transformação gigante. Vamos começar direto pelo número que, convenhamos, chama mais a atenção. 50%. Pensem só, uma frota com milhares de carros cortando os custos de manutenção pela metade. 50%. É um número que não só salta aos olhos, ele pode virar o jogo completamente para qualquer empresa nesse ramo. E não para por aí, não. Se a economia já parece incrível, o bônus que vem junto é tão poderoso quanto uma redução drástica no impacto ambiental. A gente está falando de emissões de poluição que chegam bem perto de zero. É aquela combinação que todo mundo busca, né? Economia de um lado, sustentabilidade do outro. Ok, a promessa é enorme. Mas para a gente entender de verdade o tamanho do impacto de uma inovação como essa, primeiro precisamos dar um passo atrás e olhar para o campo de batalha do dia a dia. Quais são os desafios que uma frota do tamanho da Movida encara o tempo todo? A realidade é que essas frotas vivem numa espécie de sanduíche de pressão. De um lado vem a pressão interna, sabe? Aquela coisa de custo de manutenção que não para de subir, carro que quebra do nada, a logística que é um quebra-cabeça. E do outro lado tem a pressão que vem de fora, clientes querendo mais eficiência, as leis ambientais ficando cada vez mais apertadas e, claro, a reputação da marca que está sempre em jogo. E essa citação coloca um rosto nesse problema, né? Imaginem a cena. Um cliente aluga um carro para fazer uma viagem pelo interior do Nordeste. Aí no meio do caminho o carro quebra. A locadora precisa ser chamada, é um transtorno gigantesco. Essa é a consequência na vida real de uma falha mecânica. Prejudica a experiência do cliente e, claro, gera um custo que ninguém estava esperando. Bom, é exatamente para atacar esses problemas que entra a solução que a gente está analisando hoje. E o nome dela é NT Power Box. Mas afinal, o que é essa NT Power Box? De um jeito bem direto, é um aparelhinho que vai instalado no motor. A função dele é uma só, mas é fundamental. Não deixar que o combustível se misture com o óleo e contamine tudo. Parece simples, né? Mas essa pequena ação é o que começa uma verdadeira cascata de benefícios. Certo. Então vamos mergulhar nesse efeito dominó. Como é que uma coisa aparentemente tão simples como manter o óleo do motor limpo pode gerar tanto benefício para o carro e, no fim das contas, para o bolso da empresa? Então, o raciocínio é o seguinte: se o combustível não contamina o óleo fica, bom, limpo. E um óleo limpo faz o trabalho dele direito, que é proteger as peças do motor. Peguem, por exemplo, as correias banhadas a óleo muito comuns nesses carros mais econômicos das frotas. Normalmente, o combustível que se mistura ali vai corroendo a correia aos poucos. Mas se o óleo está puro, esse problema some. E com isso, evitam-se aquelas quebras de motor que são um pesadelo, super caras e complicadas de resolver. E olhem só o que isso significa na prática, no dia a dia da operação. Se o óleo dura mais porque está mais limpo, o intervalo para a troca de óleo também aumenta. Uma troca que antes era feita com 10 mil quilômetros, agora pode ser feita com 15 mil. É um pulo de 50%. E isso se reflete direto numa redução de 50% nos custos com essa manutenção. É matemática pura. Tudo bem, a teoria é ótima, o gráfico é bonito, mas e na vida real? Funciona mesmo? Pois é, a tecnologia foi colocada à prova. E não foi um teste qualquer, não. Foi um teste rigoroso, na estrada, com um carro da própria frota da Movida. E que teste, hein? Pegaram um Fiat Cronos 1.3, um carro super comum na frota, e colocaram ele para rodar por um mês inteiro. A jornada foi de São Paulo até Natal e depois a volta, passando pelo interior da Paraíba, Pernambuco, Bahia. Foi uma verdadeira prova de fogo, tanto para o motor quanto para essa tecnologia. E os resultados? Bom, eles foram impressionantes. Depois de rodar 9 mil quilômetros, o carro estava fazendo 3 quilômetros a mais por litro de combustível. 3! O desempenho geral do motor também era visivelmente melhor. Mas o que deixou todo mundo de queixo caído mesmo foi a condição do óleo quando a viagem acabou. A frase do funcionário que recebeu o carro de volta resume perfeitamente o espanto geral. Nas palavras dele, o óleo parecia zero, novinho em folha, sem nenhum sinal de desgaste. Para quem está acostumado com mecânica, ele mesmo disse que era algo que parecia impossível de acontecer um carro desse tipo, ainda mais depois de uma viagem tão puxada. Com resultados desses na mesa, a conversa muda de patamar, né? A pergunta agora é muito maior. O que uma tecnologia assim poderia significar não só para a Movida, mas para a indústria inteira de carros e de aluguel de veículos? A gente pode estar falando aqui de um novo jeito de pensar as frotas. Pensem bem,
Uma empresa poderia chegar no mercado e oferecer carros que gastam menos combustível como um grande diferencial. Poderia ser a primeira locadora a dizer que tem uma frota com poluição quase zero. Isso poderia até render créditos ambientais. E o mais importante, poderia forçar uma revisão completa de como se pensa a manutenção de veículos. E no final, a gente fica com essa reflexão. É realmente fascinante pensar que algo tão pequeno, uma única caixinha instalada ali no motor, possa ter o poder de, quem sabe, redefinir os dois pilares de qualquer grande negócio: a sustentabilidade e a lucratividade. E não só de uma empresa, mas de um setor inteiro. Uma pequena caixa com um potencial, de fato, revolucionário.